Olá, gente querida! Tudo bem com vocês? Então tá, hoje a gente vai conversar sobre algo muito legal, que é de onde vem... Ah, só um pouquinho que eu cliquei no negocinho errado. De onde vem a sua luta contra o peso, né? Quantas vezes você já não se sentiu desconectada com o seu corpo? Quantas vezes você já não se olhou no espelho e percebeu que parecia que aquele corpo não era o seu? Quantas vezes você já deve ter ouvido: nossa, ela tem um rosto tão bonito, ela tem um cabelo tão bonito, pena que é gordinha, que não se cuida. Coitada. E como você se sentiu quando você ouviu isso? Para conversar sobre tudo isso, a gente vai começar um quadro novo aqui no Instagram que se chama Pílulas de Conexão. Eu e a psicóloga Vanessa Guzmão, a gente vai conversar com você sobre toda essa temática que envolve não só a parte fisiológica do corpo, mas também a parte emocional, né? A raiz disso tudo. Então, deixa eu convidar aqui a Vanessa para a gente começar esse bate-papo. Enquanto isso, vocês vão deixando as perguntinhas de vocês, vão enviando esse bate-papo aí para outras amigas que também têm essa problemática com o peso. Deixa eu convidar aqui. Cadê a Vanessa? Cadê a Vanessa? Vanessa. Não tô conseguindo clicar no teu nome aqui. Agora deu. Ela aceitar. E a gente já começa a conversar, então. Olá, Vanessa! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Eu só achar aqui um filtrozinho. Então tá. Eu convidar as meninas da mentoria lá para participar. Boa tarde, bom dia, boa tarde, né? Então tá, a Vanessa estava conversando aqui com as meninas, né? O pessoal que está chegando aí. Essa problemática dessa desconexão que a gente acaba tendo com o nosso corpo, né? E o quanto é necessário que a gente converse sobre isso, que a gente consiga entender da onde que vem isso. Não é de agora. E muitas vezes, se a gente não entende isso, a gente entra na pilha dos outros, né? Tem que emagrecer, tem que emagrecer. E aí, o que que acontece? O corpo, ele pede um carboidrato, porque ele precisa de energia, e a pessoa, ela quer emagrecer a qualquer custo. E aí ela não entende por que que ela tem aquele corpo, ela não aceita aquele corpo que ela tem, e ela acaba o quê? Ao invés de cuidar, dar os nutrientes que ela precisa, né? Fazer uma atividade física, trabalhar o seu emocional, ela começa o quê? A maltratar, a maltratar. Meu corpo está pedindo carboidrato, eu vou lá e dou só a salada para ele, uma proteína, porque eu preciso emagrecer a qualquer custo. E aí o que que acontece? A pessoa acaba perdendo 3, 5 quilos e acaba retomando de novo o peso, acaba ganhando de 6 a 7 quilos, né? E cada vez que ela faz esse maltratamento para o corpo dela, ela ganha de 2 a 3 quilos. Então, é muito frequente as pessoas, em poucos anos, né, em 10, 15 anos, ganharem de 8 a 10 quilos. É muito normal. A gente sabe que tem toda a parte fisiológica, a parte hormonal, mas que essa parte emocional é uma parte que as pessoas não têm muita consciência, né? E por isso que eu acho tão interessante o teu trabalho, por isso que a gente gosta muito de conversar sobre isso, porque as pessoas precisam estar conectadas com o corpo e com a mente. O meu corpo está com fome agora, deixa eu dar comida para ele. Não está com fome, não tem por que eu estar comendo. Eu já estou saciada, então eu não preciso exagerar. Eu tô com a minha autoestima positiva, eu tô muito bem comigo mesmo. Então não tem nenhum problema eu recusar a comida, eu dizer não para aquela comida naquele momento. A pessoa não vai deixar de gostar de mim. Enfim, são tantas coisas, né, Vanessa, que a gente precisa conversar.
E aí, então, vou passar a palavra para ti, porque tu, mais do que ninguém, tem esse background que trabalha tanto essa questão de arquétipos também, né? E faz essa relação tão bonita com as deusas, que eu sou encantada. Então, vou passar a palavra para ti. Que bom, Lu. Muito obrigada, Lu, mais uma vez, né? Sejam muito bem-vindas as meninas que estão participando. Lu, muito obrigada. Mais um projeto, né? Uma parceria. Já Uhum. trabalhamos juntas há muito tempo, então agradeço muito. Porque eu e Lu trocamos muito, né? Fazemos muitas reflexões, fazemos sempre reuniões, estamos sempre debatendo a melhor maneira de lidar, né, com as nossas pacientes, uma complementa o trabalho da outra. E assim, e nessas reflexões nós percebemos, começamos a conversar muito sobre como a mulher, como você já falou tão bem aí nessa introdução, está tão desconectada do seu corpo feminino, né? Porque na verdade, tudo isso que você falou tem uma causa, a desconexão, né? E não é nem Uhum. por nossa culpa, vamos falar assim, né? Quando nós falamos isso, a gente tem que, primeira coisa, se perdoar, né? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós não temos esse conhecimento, não temos acesso a isso. O mundo nos cobra muito, nós estamos sempre correndo. Então, eu agradeço muito a todas que estão aqui, né? Valorizando esse espaço, porque assim conhecimento nos leva à ação, né? Primeiro a desvendar tantos mistérios na nossa mente e depois a começar a agir com calma, com paciência, se amando cada dia mais. Então, essa ideia surgiu justamente porque nós percebemos que tínhamos muitas coisas em comum para falar, né? E aí, por onde que a gente vai começar? Eu queria começar com uma frase, né? Que nós vamos fazer uma série de lives, demos esse nome de Pílulas de Conexão, justamente porque cada uma será um pedacinho dessa conexão, né? Eu queria começar falando assim, uma frase: todos trazemos dentro uma criança indefesa, né? Então, uma criança que sofreu traumas, uma criança insegura, uma criança que está ali escondidinha, e quantas vezes nós ainda não nos conectamos com ela. Então, para mim, o primeiro passo é entender o que aconteceu com essa criança ali. Né, Lu? Você vai me ajudando a falar aí. Se alguém tiver, Exato. vocês podem perguntar. Uhum. Não, é bem interessante tu falar isso, né, Vanessa? Porque, e principalmente a questão da culpa, né? Eu sempre falo que não sou só eu que falo, tem artigos científicos mostrando que culpa faz ganhar peso, porque quando a gente trabalha com a culpa, a gente libera hormônios, a gente desencadeia uma reação bioquímica que faz a gente aumentar o cortisol, que é o hormônio que faz a gente ganhar peso também. Então, comer com culpa não é uma coisa legal, mas também trabalhar com essa questão da culpa. Tem muitas mulheres que acabaram ganhando muito peso na pandemia, né, Vanessa? E agora não conseguem perder este peso e estão se sentindo muito culpadas. Mas o que elas não conseguem entender é que a culpa não vai ajudar no processo de emagrecimento. Bem pelo contrário, ela tem que entender o quê? O que levou ela a exagerar? E é exatamente isso que a gente está falando aqui, essa desconexão. Opa, peraí, eu estava estressada, eu comi. Eu queria fazer bolo, eu queria fazer torta como uma maneira de fugir daquela realidade que eu estava tendo ali. Então, não é questão de culpa. Foi a maneira que ela conseguiu lidar com aquela problemática daquele momento, né? Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que trabalhar o quê? As causas, porque senão, quando tiver um outro problema, e a gente sabe que a vida é feita de problemas, né? Problema, solução. A única coisa que é reta é a morte. Então, a gente vai sempre estar tendo um problema, um desafio novo. E se a gente não trabalhar essas questões, quando vier novamente, né, um novo desafio, ela vai cair de novo naquela problemática da ansiedade, de querer descontar na comida, de querer se refugiar no chocolate, né? E como que ela consegue, então, trabalhar essas questões? Tirando a culpa de lado e tentando entender qual é a problemática, o que fez ela ter aquele comportamento. E aquele comportamento,
Vanessa, nas nossas conversas, tu fala que não é da pandemia. Esse tipo de Sim, comportamento é algo que, ó, já veio muito antes, não é mesmo? sim. Essa questão da culpa é uma base desse arquétipo que a gente vai falar hoje, né? Porque eu Uhum, vou explicar rapidamente. Eu já fiz outras lives com a Lu, falando dessa questão da jornada da heroína, né? Porque a base toda está onde? No corpo feminino, né? Nós estamos falando do nosso corpo. E o nosso corpo sofreu muito, não só o nosso corpo, como ser mulher. Nós não tivemos a oportunidade, há muito pouco tempo nós temos essa oportunidade, a liberdade, inclusive, de refletir realmente sobre o que é ser mulher, que mulher sou eu, né? Questões filosóficas aí. Nós vivemos numa prisão durante tanto tempo. O nosso corpo foi controlado, né? Sempre nos disseram como ele deveria ser. Nós nunca tivemos oportunidade de escolher. Agora que nós estamos um pouco mais livres, não é mesmo, Lu? Porque a vida inteira, né, nos disseram como que o nosso corpo tinha que ser. Uma época mais gordinha, outra época era magrinha, outra época já não estava bom magrinha, já tinha que ser mais ou menos, né? Então, não respeitava de forma alguma a nossa composição corporal, realmente, né? Pessoas que às vezes jamais vão ficar magrinhas, lutam a vida inteira para ter aquele corpo palito. Quem é muito uhum, magrinha também já sofreu bullying na escola e tinha que engordar, não é mesmo? E daí pode ter desencadeado toda uma questão com o corpo. Muitas vezes a pessoa, por engordar, você deve ver isso também, uhum, desencadeou, né, questões terríveis no corpo porque ela tentava corresponder a um padrão. Então, tudo isso entra, no que a gente chama de jornada da heroína, que é aquele momento onde nós sentimos aquele chamado, ou seja, como é que é esse chamado, né? Vem um sintoma que pode ser obesidade, né? Que pode ser um desconforto com a minha vida, um vazio. Eu posso ter começado, isso pode ter vindo muito antes do problema que chega até você, né? Digamos, eu comecei a sentir um vazio na minha vida, eu comecei a não entender qual era o meu propósito da minha vida, a não entender uma série de coisas e acabei descontando na comida, né? uhum. O início é sempre esse, uma desconexão com o corpo e com algo que o mundo está nos pedindo. Eu sinto, mesmo que eu não saiba conscientemente, que não está legal assim, né? E muitas Uhum, vezes eu não consigo entender que esse chamado, na verdade, esse desconforto, ele está me chamando para trabalhar questões mais profundas. E aí, como eu não sei ouvir o meu corpo, eu começo a comer demais ou a fazer outras coisas que a gente vai falar também nas outras lives, né? Então, tudo a uhum. gente tem que começar a perceber. Hoje eu convido as meninas que estão aqui, né, a começarem a perceber quando foi que começou isso, não é? É o que nós vamos falar. Então, essa jornada da heroína que eu tenho trabalhado com 12 arquétipos. O que são os arquétipos? Em poucas palavras, modelos de comportamento que todas nós sabemos, temos intuitivamente, temos na nossa lembrança, no nosso inconsciente coletivo. Por exemplo, ser mãe. Né, Lu? Você que é mãe, fala Uhum. sempre da sua filhinha. Não tem muitas mulheres que dizem, nossa, eu não vou saber ser mãe. Mas quando nasce o bebê, parece que vem uma sabedoria de não sei da onde. Não é assim, ser mãe? Exatamente, Não é? exatamente. Às vezes a gente fica insegura, gente, não vou saber ser mãe, vai ficar desesperada, mas quando você está com o bebê, você já sabe como fazer um instinto. O arquétipo se confunde, não é, mas se confunde com o instinto, né? Ou seja, algo que está já, uma sabedoria, uma força que já tem em você e de repente você precisa ativar, que é quando nasce o bebê, e aí aquela sabedoria vem, né? Então, nós Uhum. trabalhamos com esses 12 e hoje nós vamos falar do primeiro. Não é isso, Lu? Você vai me falando, que senão eu começo a falar. Não, não, mas é bem isso mesmo que tu falou, Vanessa. Essa questão de arquétipos, ela é super importante para a gente entender. Eu, quando eu fiz o teu projeto, né, das mulheres, lá, a Roda de Mulheres, eu entendi muito, muito essa questão de arquétipos e o quanto eu estava deixando as minhas possibilidades, né, na gaveta, porque eu estava negando que a minha natureza estava pedindo. Estava pedindo em nome o quê? De uma sociedade que dizia que mulher não pode fazer isso,
que, né, o meu feminino estava muito mascarado na questão do sucesso, né? Então eu Sim. deixava muitas vezes de sentir, de colocar a minha fragilidade, que é a minha força também, né, em campo, porque aqueles arquétipos estavam adormecidos. Então eu acho super importante a gente falar isso, porque essa questão do corpo, ela está ligada nos arquétipos também. E quando eu sei Sim. que eu tenho esses arquétipos dentro de mim, que eu posso deixar eles virem à tona, a vida se transforma, com certeza. Isso, então nesse primeiro momento, parece que a gente não está falando do corpo, mas a gente está, porque, né, o nosso corpo, nossa alma não está separada do nosso corpo, é aí que a gente está querendo entrar, né? Por isso, Uhum. pílulas de conexão. Muitas vezes a gente fica só focada no corpo e não consegue entender o que está levando a isso, ou o contrário, né? Só focada na mente, na razão e não sei o quê, não é? Deixando de fazer essa conexão. Mas como tudo começa? O arquétipo um é um arquétipo que todas nós sabemos e que ele pode causar até um pouco de angústia, né? Como eu estava falando, eu fiz uma aula inteira sobre o arquétipo da inocente e eu contei isso. Um dia eu estava fazendo uma outra live e eu falei isso. Nós precisamos voltar a esse arquétipo da inocente, que é o primeiro, né? Uhum. Aí, a menina, tinha uma pessoa assistindo, que eu não sei quem é, ela escreveu, voltar a ser inocente e ser passado para trás, né? Aí escreveu isso com muita raiva e saiu da live. Então ela não quis nem ouvir. Então esse primeiro arquétipo ele pode causar muito incômodo, porque todos nós sabemos o que é ser inocente, não é? Não tem como crescer. Primeiro nós somos inocentes, nós nascemos inocentes. O bebê não sabe nada, a sua filha, né, tá conhecendo agora o mundo, ela não sabe de nada. Então todas nós já fomos inocentes. Então, essa é a primeira coisa. Deixa eu só ver aqui o que a Priscila está falando. Quantas vezes nos limitamos e deixamos de fazer algo pelo que a sociedade nos impõe? Muito triste, aí precisamos descontar em algo e muitas vezes é na comida a nossa fuga. Exatamente, Pri. É isso mesmo. A sociedade vai só impondo e aí entra o que a Lu falou, né? Que nós somos criados com modelos do masculino, né? Então, por Uhum. mais que a mulher se esforce, ela precisou negar tantas vezes a força dela, como a intuição, a sensibilidade e tantas outras características que são do feminino, né? Para vencer, para crescer, porque diziam que era assim, e com Uhum. isso ela se perde, ela esquece de reconectar. É por isso que a gente está aqui hoje, para fazer esse alerta, né? Uhum. Então, quem tiver mais pergunta aí, pode falar. Então, o que que acontece? Eu sou inocente, né? Como a minha frase anterior, todas nós trazemos uma criança ferida, uma criança que sofreu traumas. Se a gente for pensar na psicanálise, que o Freud revolucionou o mundo, né? O mundo conhecido até aquela época, porque ele falou do inconsciente, ele falou dos traumas infantis. Então, isso é uma coisa que todo mundo sabe, já é bem debatido no nosso mundo, que à medida que a gente vai crescendo, nós vamos sofrendo traumas e tá tudo bem, né? A gente só precisa, o que acontece é que a gente precisa entender onde é que nós ficamos parados lá atrás, nesses traumas que nos marcaram, porque todos nós sofremos traumas. Basta sair da barriga da mãe, não é? Então, o que que acontece? Começo já a falar da inocente? O que você quer falar, Eu Olga? acho que sim, eu só vou falar assim que é interessante a gente marcar aqui, né? Porque a gente fala tanto essa questão de traumas e tu traz justamente isso, né? E quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente vê que os traumas eles acontecem, né, até uma certa idade, que é crucial, né? Quando a criança nasce, até uma certa idade onde é formado o caráter e tudo mais, inclusive a composição corporal. Tem várias Sim. que estão assistindo aqui que compraram o Biofit e entenderam essa questão que o nosso corpo, o nosso biotipo, ele é também influenciado pela forma como a gente ressignificou alguma situação da nossa infância.
Só que a gente tem que olhar com um olhar, não com um olhar acusativo, né? Ah, não, a minha mãe teve depressão pós-parto e por isso eu sou assim dessa forma, né? Então a culpa é da minha mãe. Bem pelo contrário, como tu falou no início, o conhecimento ele liberta. Então quando a gente entende isso daqui, não, eu sou dessa forma porque pode ter acontecido isso, eu tenho a escolha. Eu não preciso mais ser dessa forma. Eu posso procurar ajuda e ser de uma forma diferente. Eu não preciso ir colocar a culpa no outro, porque colocar a culpa no outro é muito fácil. Né? É muito Sim. fácil. E aí, uma coisa muito importante disso, Lu, é porque eu não entrei em detalhes, porque a gente já falou isso outras vezes, mas é sempre bom repetir que, na verdade, a sua mãe sofreu também, ainda mais do que você. Porque a condição do feminino, até bem pouco tempo atrás, era muito triste, era muito difícil. Então, sua mãe, sua avó, nossas mães, né? Todas nós estamos no mesmo barco. Nossas mães, nossas avós, nossas bisavós, né? Nós já pegamos um momento como hoje que as mulheres já se libertaram um pouco. Então não tem como culpar a mãe porque ela também viveu muito forte essa pressão. É importante que a gente fale isso, né? Nós estamos falando desse feminino ferido. Então, do corpo feminino ferido. Então, muitas vezes as nossas mães aprenderam, né, algo que elas não tinham naquela época nem como refletir como nós estamos agora, né? E passaram pra gente. Ela não tinha como fazer diferente. Então é o perdão, a libertação dessa culpa e de tantas outras coisas que nós vamos falar aqui. Não é, Lu? É Exato. importante falar. Quando o feminino se dá, assim, nós conseguimos nos dar as mãos, entendendo nossas mães, nossas avós, as mulheres que são diferentes de mim, eu crio uma força grande para retomar a minha essência feminina, né? Mas então vamos começar. A inocente, ela tem muito a ver com a vergonha e a imperfeição, que está ligada, já vou colocar essas duas características ligadas a essa culpa que a Lu começou a falar e que a gente está falando aqui, né? Então o que que acontece? O que que é ser inocente? Que é o arquétipo da inocente? Como eu estava falando, todas nós sabemos o que é. Ele é ativado quando nós somos muito jovens, naquela época da adolescência, né? Antes, um pouco, entrando na adolescência. Nós todas somos inocentes, né? Por quê? Nós temos a lembrança, e a gente vai pensar, de todas as religiões, de todas as culturas, de todas as civilizações, falavam de um paraíso perdido, né? Então, o que que acontece? Ou eu vivi uma infância muito boa, onde os meus pais me protegeram, eu fui amada, né? Já dentro da barriga da mãe, a gente tem toda aquela proteção, já é um trauma sair. Depois, para sobreviver, alguém precisou cuidar de mim, né? Precisou me alimentar, a minha mãe, ou se eu não tive mãe, alguém cuidou de mim, não é? Me deu comida, até eu conseguir muito lentamente começar a fazer as coisas sozinhas, mas cuidaram de mim, trocaram minhas roupas, me levaram para a escola. Então esse é aquele período de ouro da minha vida, do paraíso, né? E quando eu não tive isso que é importante ressaltar. Algumas pessoas não tiveram, né, esse afeto, esse amor na infância. Infelizmente, nós sabemos que existe isso, né? Então, mesmo as pessoas que não tiveram, elas guardam dentro delas essa lembrança de um paraíso perdido, já que todas as religiões, de todas as civilizações, existe isso, é o paraíso do Adão e Eva. Antes do Adão e Eva, outras civilizações já falavam em um lugar perfeito. Nós que estamos na Itália, né, existe o paraíso também perfeito dos deuses aqui romanos. Então, é aquele lugar onde todos já ouvimos falar e talvez a gente pense que vai retornar para ele também depois da nossa morte, né? Dependendo, respeitando a crença de cada um. Mas é aquele lugar onde todas as nossas necessidades são satisfeitas, entendeu, Lu? Essa é a inocente, ela está ali naquele mundo originário onde tudo ao redor dela funciona, ela tem todas as necessidades atendidas. E aí o que que acontece? Começa a crescer e percebe que não é bem assim. Começam a vir os problemas do mundo.
Você quer falar algo aí, Lu? Não, não, eu tô só relacionando isso, pode continuar. Começo a ver os problemas do mundo, né? Eu começo a me decepcionar, eu começo a ver que não é tanto assim. A minha própria mãe não tem como satisfazer a tudo, porque afinal ela tem outras coisas para fazer, não é? Ela precisa trabalhar, Uhum. ou se não é minha mãe ou meu pai, né? Então eu começo a ficar decepcionado com o mundo e aquela inocência, né, vai ficando um pouco abalada, né? Nossa, já não é bem assim como eu pensava que era, né? E o que que acontece? Mais do que isso, se dentro de casa eu tenho um ambiente muito seguro, de proteção, se os meus pais me amaram muito, me tratam com afeto, com palavras positivas, que nem sempre é assim também, nós sabemos, né? Se não me criticavam muito, não tem como, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que ir para a rua, né? Na escola tem bullying, na escola tem coleguinha que fala mal da gente, tem coleguinha que fica jogando com a minha cara, né? Bullying, ou mesmo Uhum. fofoca de amiguinhas. Eu sou rejeitada, algumas amiguinhas me rejeitam, não é? Eu não tô naquele grupinho que eu gostaria. Enfim, mil coisas vão acontecendo, eu vou sendo criticada. E num primeiro momento eu não aceito isso, eu fico triste, o que é normal, ainda não sei o que é o mundo, né? Estão falando mal de mim, estão me criticando, estão me julgando. Eu comecei a entender o que é o mundo agora, não é, Lu? E aí vem o que acontece. Quando eu ainda não sei disso, vem a culpa. Se eu não sei aonde que eu estou errando, o que eu estou fazendo, por que estão me tratando mal, eu ainda não sei o que é o mundo, eu me sinto culpada e me sinto imperfeita, né? Eu vou ficar com aquela sensação, nossa, eu não sou essa perfeita que meus pais me falavam. Muitas vezes os pais, né, reforçam isso, eu não sou Uhum. aquela pessoa perfeita e sinto vergonha de quem eu sou. Então, no primeiro momento, eu queria que a gente refletisse sobre isso. A inocente, ela começa a se culpar, e aí entra, olha de onde que vem essa culpa lá de longe, né? Sem falar na culpa que ela já recebeu da mãe e das avós, nem vamos entrar nisso agora, né? Mas ela, como ser único nesse mundo, começa a se culpar, já que ela, né, está sendo criticada, sente vergonha e não sabe o que fazer. Ela ainda é muito inocente, como o próprio nome diz. Ela não sabe como agir nesse mundo. E aí, o que que acontece justo nesse momento? Como se já fosse fácil, né? Passar por tudo isso, né? Muito jovem, ela vai crescendo, o corpo dela vai se desenvolvendo, né? A menininha e algumas muito jovens começam já a nascer, começam já a ter que colocar o sutiã, já começam a ter aquele corpo, né? Que chama atenção. E aí começa o problema todo. Eu e a Lu combinamos de falar em cada arquétipo um problema relacionado com o corpo, não é isso, Lu? Uhum. Isso. Então, no caso, eu não sei se você quer falar, a inocente começa com isso. Qual é a dificuldade do corpo da inocente, né? Que é o que pode acontecer. Todo arquétipo ele tem um lado luz e o lado sombra. O que pode acontecer, que é muito, muito normal, eu engordo na minha adolescência, quando eu começo a crescer. Eu não sei lidar com tudo isso que está me acontecendo e muito menos com o meu corpo feminino, né? Já que o mundo negou da mulher a sexualidade dela, é um período complicado em todos os sentidos. A mulher não pode ser sexual, né? É como visto muitas vezes como um pecado a sexualidade dela. Então o corpo está representando aquele pecado. Se não tem essa questão do pecado, ela vai inconscientemente competir com a mãe, né? Já que a mãe é uma mulher, isso tudo inconsciente, tá? Uhum. Vamos pensar na psicanálise, estamos falando da psicanálise, né, de Freud, de Jung. Isso tudo inconsciente. Eu posso competir com a minha mãe. E por outro lado, eu também não quero atirar a atenção do meu pai, que é um homem, né? E muitas vezes de outros garotinhos também, né? Dos garotinhos que muitas vezes começam a me olhar, né? De uma maneira que eu sou ainda inocente, não sei nem o que que significa aquilo, entendeu? Uhum. E aí a única maneira que eu tenho de me livrar é bloqueando essas sensações do nosso corpo, né? É comendo, engordando na adolescência.
E aí eu queria falar da Inocente Sombra, mas faz suas considerações, Lu, porque já falei uma série de coisas e se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, falar algo sobre É, isso. o pessoal que está se identificando aí, né? Quem ganhou peso na adolescência pode até trazer o seu relato aqui para a gente, né? Para a gente discutir também. Mas é interessante, né, Vanessa, o quanto muitas vezes as mulheres, depois de 30, depois de 35, 40 anos, que me procuram, por exemplo, para perder peso, e aí a gente vai fazer uma investigação, uma anamnese, e elas relatam isso. Não, eu ganhei peso desde a minha adolescência. A gente sabe a questão Sim. hormonal que faz, né, as modificações no nosso corpo, mas essa parte, muitas vezes, que tu está trazendo aqui, ninguém fala. Ninguém fala tudo isso. Acham que é um Sim. período fisiológico somente. E não é. E não é. E olha quantos traumas, quantas coisas foram instaladas ali naquele momento daquela adolescência, né? E aí tu Muitas trazendo coisas. essa questão do arquétipo da inocente, Vanessa. E aí eu fiquei com uma dúvida. Esse arquétipo da inocente, então, ele foi desenvolvido nessa época, né? Neste período ali, nesse ciclo da vida. Mas tem muitas pessoas hoje com 40, 50 anos que ainda têm esse arquétipo muito forte. Sim. Então, porque esse trabalho, né, é assim, é uma roda, na verdade, uma espiral, em vários momentos, né? Eu comecei a falar Uhum, logo desse início. Depois eles vão passando até os 12, né? E depois volta. A nossa vida inteira, esses arquétipos vão fazendo isso, né? O que a gente tem uhum, que aprender. Então, eu vou ser inocente, tipo, nós que chegamos no exterior, não chegamos inocentes, né? uhum, Não sabemos o que nos espera aqui, chegamos completamente inocentes, por mais que a gente se prepare, a gente chega aqui com uma outra ideia do que vai ser a nossa vida. Né? E num trabalho novo, eu não chego lá inocente, sem saber o que vai acontecer, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer, que é a primeira vez que a gente faz, a gente chega inocente. Por mais que eu já tenha trabalhado em 20 lugares, todo o primeiro trabalho, todo o próximo trabalho, eu vou chegar inocente, porque eu não sei ainda como funciona, não sei quais pessoas estarão ali, eu não sei qual é a dinâmica daquele trabalho. Então, essa inocente, né? E todos os outros arquétipos, a cada desafio, né? Eles estão ali de novo. O que acontece é que algumas pessoas, elas têm mais forte, elas ficam uhum, mais presente nelas determinados arquétipos. Não precisa ser só um, pode ser vários. E uhum, mais do que isso, a importância. Esse percurso que a gente fala, ele serve para que a gente se desenvolva. Então, no final, depois de tantas rodas, né, eu vou ser uma inocente sábia. É muito importante esse arquétipo da inocente, entendeu? Igual eu uhum, estava falando, às vezes a pessoa fica muito nervosa com essa palavra da inocente, da órfã, né? Mas o que que acontece? Eu preciso resgatar todos eles, porque a inocente, quais são as características dela? São características lindas que nós precisamos resgatar. A gente não fala resgatar a criança interior, porque uhum, ela é otimista. O que que é a inocente? Ela é otimista, ela vê a beleza da vida, não é? Como era a gente quando começou a conhecer o mundo, não tem esse o quê de encantamento? A inocente é um arquétipo muito importante, ela nos traz esse encantamento de volta com a vida. Olhar tudo com novos olhos, como se fosse a primeira vez. Entendeu? uhum, O que não pode acontecer é eu ficar agarrada nele, que por isso vem a o ganho de peso, porque eu não querendo crescer, né? Não querendo admitir que o mundo tem esses problemas aí, negando a minha sexualidade, o meu corpo começa a desenvolver e eu não quero, né? Então eu me escondo ganhando peso, todo mundo já ouviu falar isso, mas por que eu me escondo? Porque eu quero negar a minha sexualidade. Eu não quero ser mulher. Aí vem aquela uhum, recordação que todas nós temos desse lugar perdido, onde o mundo satisfazia tudo que eu queria, né? Em algum momento já foi assim. Eu não quero crescer, tomar as rédeas da minha vida e lutar, porque depois da inocente, eu já vou adiantar, vem a órfã, que muitas pessoas não querem, mas é importante passar para a órfã.
Porque depois vem a guerreira, que é quando a gente decide lutar. Então, com peso é a mesma coisa, Lu. A gente precisa alcançar, e ainda é o terceiro, a guerreira, para depois ir subindo nessa escala. Então, quando eu não quero, eu falo, não, o mundo tá assim, tá me maltratando e não sei o quê, deixa eu ficar agarrada aqui porque não vou fazer, não tem? E aí nego tudo aquilo que está acontecendo comigo. Eu acho que eu tenho que ser perfeita, né? Eu me culpo, mas não quero aceitar. Eu tenho vergonha de mim, do meu corpo, mas vou fingindo que não tenho. Quantas mulheres vivem aí com vergonha do corpo? É o que mais tem, Uhum. não Exato. é? Exato. E aí o que que acontece? Muitas mulheres, como tu mesmo falou, ficam presas neste arquétipo da inocente, muitas vezes, né, fazendo papel de criança mesmo, né, Vanessa? No Sim. sentido assim, ó, de criança e de adolescente. Não, porque eu não quero fazer tal coisa. Não quero fazer atividade física, não quero. Não quero. O paladar, eu vejo muito assim, pessoas que querem perder peso com paladar adolescente, um paladar de adolescente, um paladar de criança. Porque come o Sim. quê? Come aqueles alimentos, se tu vai fazer uma verificação, é comida que adolescente come, refrigerante, hambúrguer, batata frita, pizza, que é comida de adolescente e quer ficar naquilo dali. Não se comporta como um adulto, quer fazer só o que tem Isso. vontade. Quando Bravíssima. É surge um isso aí. nível de dificuldade, desiste. Não, não quero, tá É muito isso aí, porque difícil. ela fica agarrada. Eu quero, antigamente, eu me lembro bem, quando eu era, né, todas nós éramos, comia, não Aham, engordava nada, né? Não engordava nada, mas o corpo vai mudando. Então, eu não posso ficar exato. achando que hoje você, como aquela criança, né, aquela Uhum, adolescente, né, sem se responsabilizar pelo seu corpo, porque antes, né, como eu estava falando, os pais cuidavam da gente, nos vestiam, nos alimentavam, mas depois eu preciso ser responsável, então eu fico agarrada ali, não quero crescer, não, vou ficar ali uhum, e não é. adianta, gente, E às vezes é negando a inconsciente, força, né, Vanessa? Às vezes isso é é tão inconsciente. inconsciente isso que a pessoa diz assim, ó, eu não entendo por que que eu não tenho foco. Eu não entendo por que que eu não tenho motivação. Não tem motivação porque quando chega, né, naquela parte em que tu tem que fazer por ti, tu não quer fazer. Mas se eu tivesse Exato. alguém que fizesse por mim, ia ser fácil de seguir. Claro que ia ser. Tudo na vida ia ser muito fácil se alguém fizesse por ti. Só que tu não é mais a inocente agora, né? Exato, a inocente É um sombra, tapa a na gente cara tem com isso. carinho, Renata. Hã? A Quê? Renata colocou, eita, que tapa na cara. Eu falei, é um tapa na cara com carinho. Estou vendo. Obrigada, vocês estão abrindo uma porta cheia de informações que valem ouro. Muito obrigada, Renata. É isso mesmo. Que bom que você está se identificando. Não sei se tem alguma pergunta. É verdade, Mercedes, eita que tapa na cara. Então, gente, isso é muito importante, mas é para todas nós, tá? Uhum, Assim, eu sempre falo, cada vez que eu falo de cada arquétipo, eu analiso por gente qual lado meu que ainda está inocente, que eu não estou querendo, porque uhum. tem sempre, tá? Tem. Nós aqui estamos falando especificamente do peso, né? Falando dessa conexão com o Uhum, corpo, mas em vários momentos aí a gente desiste, não quer lutar, porque acha que vai dar trabalho. Enquanto essa é a libertação. Se tá preso aí, né, nessa fase, é um sinal, a vida está dando a oportunidade. Olha, todos que estão aqui, como vocês podem fazer diferente a partir de agora? uhum, Né? Porque a inocente é o que que ela precisa? Aceitar que ela é imperfeita. E todas nós somos inocentes, sombra, né? Como eu estou dizendo, tem inocente sábia e tem inocente sombra. Todas nós somos sombra como nós queremos ficar nesse complexo de perfeição, que uhum, era aquela, que é o paraíso perdido, né? Só existe lá, gente, naquele paraíso perdido, essa perfeição. E nós continuamos agarradas, né? Nós mulheres não temos mais isso, a gente sempre fala, o homem não tá nem aí, se ele é barrigudo, se ele é não sei o quê, né? A mulher pode estar com o corpo lindo, né? O corpo dentro dos padrões ou não, e mesmo assim, né, do jeito que ela quer ter o corpo dela, e mesmo uhum, assim ela fica presa nessa questão da que ela tá imperfeita. uhum. Tem algo Exato. que não está bem com ela, né? Uhum, exato. Pode falar. Tu vai falar do outro arquétipo também hoje, Vanessa? Tu vai deixar para a próxima? Não, semana que vem. Tá.
Ok, perfeito, então. Então, assim, é bem interessante, assim, a gente reforçar, então, que eu gostei muito que tu falou que o arquétipo da inocente, ele é o arquétipo que está ligado tanto à vergonha quanto à culpa, né? Sim, Então, ele é o arquétipo que realmente faz a pessoa não querer perder peso. Por quê? sim. Porque, por exemplo, muitas vezes eu vejo assim, dentro da prática clínica, eu não quero ir na academia porque eu tenho vergonha do meu corpo, eu tenho vergonha do julgamento das pessoas, eu tenho vergonha do que eles vão falar, do que eles vão pensar, né? Isso. E aquela pessoa lá com sobrepeso fazendo academia, eu não vou de jeito nenhum, né? A questão da culpa que a gente falou no início aqui também, né? Eu vou comer. Quem nunca, né? Eu tô de dieta, então vou comer a pizza, mas eu não deveria de comer essa pizza. Buguei, nossa, pisei na jaca e aquela culpa e come, mas tá bom, eu vou aproveitar e aí acaba, né, fazendo essa, voltando para o início de novo, fazendo essa desconexão com o corpo. O corpo diz, ok, eu já comi o suficiente, não precisa mais. Só que a culpa é tão grande que ela pensa o seguinte: já que eu jaquei, já que eu comi algo que não estava na minha dieta, eu vou comer mais, porque vai saber quando que eu vou comer isso aqui de novo. E aí ela come, ela exagera, e aí ela entra na culpa, naquele ciclo da culpa de novo, e aí ela tem vergonha dela mesma, daquele comportamento dela, e ela fica naquele ciclo, naquele ciclo e naquele ciclo. E por quê? Porque ela está na inocente sombra, negando que ela precisa assumir a responsabilidade da vida dela. Ela vive sonhando, como você disse antes, que alguém vai resolver os problemas que ela tem, como já Uhum, aconteceu no passado, né? Então é uhum, se negar a ser o quê? Órfã. Que é órfão quem é? Só para dar um spoiler. Ela se uhum. sente. E agora? Não tenho mais ninguém. Quem que é a órfã? Né? Se a gente for pensar, não tenho mais ninguém, fiquei sozinha no mundo, sou eu e eu mesma, né? Uhum. Entendeu? Então a inocente se nega a crescer, a ir para esse outro arquétipo e fica assim como você está falando. Olha só, meninas, tem muitas reflexões importantes, né, de hoje. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, né, Lu? A gente vai dar Uhum. realmente pílulas, não vamos é, realmente para a gente começar a refletir sobre esse assunto, não é, Lu? Exato. Uhum. E que é super importante, como eu mesmo falei, né, Vanessa? Porque se a gente não entende qual que é a causa, qual que é a raiz do problema, a gente fica igual uma pessoa quando tem dor de cabeça. Tem dor de cabeça, toma um remédio para passar, mas ela não vai investigar a fundo o que que causou. É falta de sono? É alguma inflamação? É problema na minha menstruação? É um problema hormonal? O que está me causando essa dor de cabeça? Né? Ela vai lá e toma um remedinho e passa. Aqui é a mesma coisa. Se eu não entendo qual é o causador deste meu excesso de peso, o que, que vai acontecer? Eu vou fazer uma dieta. E aí eu vou perder peso, só que eu não tratei a causa, o que fez eu ganhar o peso. E aí o que, que vai acontecer? Eu vou ganhar peso de novo, porque a partir do momento que eu abandonei a dieta, a partir do momento que eu deixo ali o arquétipo da inocente tomar conta de novo, eu deixo de fazer o que eu preciso fazer, ganho peso de novo e volto para aquele ciclo que a gente tanto conhece dentro aqui da questão da nutrição, que é o chamado efeito sanfona. O que, que é o efeito sanfona? Perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. E tá sempre naquela roda ali. E cada vez que isso acontece, desequilíbrio, né, corporal, bioquímico dentro do meu corpo. Então, este momento que a gente está usando aqui é justamente para isso, para as pessoas tentarem plantar uma sementinha na cabeça para entender que precisa descobrir qual é a raiz do problema. A Vanessa falou muito bem aqui de um arquétipo, só que são 12 arquétipos que nós temos dentro da gente que a gente precisa entender. Opa, eu preciso agora cuidar aqui da minha inocente. Opa, é a mãe que está falando, é tal que está falando, né? Não vou dar um spoiler aqui. É esse que está falando. O que, que eu preciso fazer, então? Como a Vanessa falou, tem a sombra, né, Vanessa? E tem a luz. Então, eu tenho que descobrir agora onde é que eu tô, né? Como que eu faço para sair da sombra? E a sombra não significa que seja uma coisa ruim. É eu saber que, opa, é esse meu arquétipo que está tomando conta. Então, deixa eu acolher, deixa eu ver o que, que ele está precisando, porque agora a gente não está mais na barriga da nossa mãe, a gente não é mais um bebezinho, né, Vanessa? A gente é autossuficiente.
Porque a inocente tem justamente essa característica que você está falando. Ela não finaliza nada. Se você quer saber se você está na inocente sombra, são aquelas pessoas, e todas nós já fizemos isso, que não finalizam nada. Por quê? Porque para finalizar você tem que completar essa jornada. E ela ficou presa. Para finalizar você tem que ir para a luta. Porque vai chegar sempre um momento, né, que você vai ter que encontrar dificuldades. Vai encontrar, como a gente fala na mitologia, os dragões aí da estrada que você vai ter que Uhum, matar, né? Vai ter sempre esse, uhum, esse momento. Então, como eu não quero crescer, eu desisto. Eu começo um curso e paro. Eu começo a mentoria e paro, né? Aí eu digo que eu não tenho tempo. Aí eu digo que eu faço sei lá o quê. Entendeu? Aí eu digo que ninguém quer me ajudar. Não é? Sempre, olha só, não é ela, não. Aí sempre falam os outros, porque é minha uhum. família, é meu marido, né? São meus filhos, é o meu Ah, se trabalho, tivesse alguém é para não me sei o quê. ajudar, se tivesse alguém para fazer por mim. Exato, entendeu? Então ela fica sempre achando que os outros têm que fazer, não assume aquela responsabilidade e simplesmente vai deixando tudo, né? Para a gente entender isso, o que que eu já deixei para trás na minha vida? Era inocente comandando. Por que que é importante esse momento? Porque nós estamos refletindo, não é para ter culpa. Nossa, olha, pelo contrário, é pensar, nossa, agora eu já sei que eu estava sendo inocente. Deixa eu cair um pouquinho na órfã, que é o que a gente vai falar na semana que vem. Deixa eu entrar, deixa eu ouvir esse chamado. Vocês aqui hoje estão ouvindo esse chamado. Vocês têm essa possibilidade de crescer com esse chamado. Não é, Lu? Uhum. É. Eu estou diante do curso da Lu, não finalizava nada. É. A Ana colocou, esses arquétipos valem muito para procrastinação no trabalho também? Vale, vale para tudo. É que eu falei antes, a inocente vale tá em tudo quanto é lugar, não é? E é que nós estamos focalizando aqui com essa questão do corpo feminino, com a desconexão. Uhum, Mas está em tudo na nossa vida, está na nossa uhum, vida. Nós vamos ativando e ficando fixados na sombra dele em todas as áreas da nossa vida. Vale para relacionamentos, não é? Eu não quero enxergar, eu começo a viver coisas, né, que não estão muito legais, né? Nego e continuo, né? Quantas vezes a gente está em relacionamentos que estão nos fazendo mal, mas eu não quero enxergar, né? Porque de repente aquela pessoa está cuidando de mim, eu não me acho capaz de me cuidar sozinha, não é mesmo? Fico uhum, agarrada ali na inocente, porque eu acho que aquele relacionamento, ou sei lá o quê, ou uma amizade, não precisa ser só relacionamento amoroso, né? Tem que uhum. fazer tudo por mim e eu fico agarrada ali. Então tá em tudo na nossa vida, por isso que eu tô falando. Às vezes pode estar no trabalho e você tá engordando por isso também, né? Pode Uhum. estar num relacionamento que tá te fazendo mal e você não consegue sair daquilo e tá engordando ali. É, são reflexões profundas. É esse chamado hoje que a gente está começando a ouvir. Tô te ouvindo, Vanessa. Caiu? Não, não, não. É, eu parei mesmo para que você falasse. Estamos quase finalizando, né? Aham. Não, não, é super interessante. Então, a gente vai aproveitar esse finalzinho aqui para convidar o pessoal, né, para marcar na agenda para semana que vem. A gente está aqui no mesmo horário, para a gente continuar isso. Queria que vocês colocassem aqui se valeu a pena, se vocês querem continuar nessa jornada com a gente, se vão convidar outras pessoas, ou se a gente vai continuar adormecida. Cada vez que eu ouço a Vanessa falar sobre os arquétipos, eu, né, começa a chaminha de novo, né, borbulhar dentro de mim e pensar realmente, né, vamos olhar para dentro, vamos ver o que está acontecendo, né, sexta que a gente conversou, né, Vanessa, ó, tem alguma coisa acontecendo, é realmente, né, a gente tem que se autoconhecer, se autotrabalhar, nós temos as ferramentas, né, a Jaque colocou, aprendi muito hoje, ó, Jaque, então, segunda-feira que vem, Ana também, segunda-feira que vem, mesmo bate horário, bate local, né, Vanessa? Para a gente Isso. continuar, então, essas nossas pílulas de conexão, para a gente fazer essa conexão do nosso corpo e da nossa mente, né? O convite hoje, que bom, Ana, que fez muito sentido, que bom a todas, né, que estão se identificando. Então, o Uhum, convite hoje é amplo, né, para vocês ouvirem esse chamado, pensarem na relação que vocês têm
com o próprio feminino. Afinal, a gente chama de jornada da heroína. Todas nós somos heroínas da nossa vida. Ela só fica um pouco adormecida tantas vezes. E tá tudo bem. O importante é acordá-la. Saber que essa força existe dentro de nós, né? Então, hoje ouvimos o pedacinho desse chamado. Vamos reconhecer na nossa história como mulher. Vamos ter compaixão por nós, pelas nossas mães, por todas as mulheres da nossa a jornada que estão também travando suas batalhas, né? Claro que foi importante, apenas entrei com 11 minutos de atraso. Então, né, foi logo no iniciozinho, acho que você pegou tudo, não é? Então, o convite é esse, um convite profundo para que a gente possa fazer, repensar o que é ser mulher, o que é esse feminino, como a Lu disse antes, né? Quando é que estamos negando essas características? Lembre-se que a inocente não é negativa, como muita gente pensa. Ela vai ser inocente e sábia, não é, Lu? A inocente sábia que precisa dela para aquela jornada difícil se tornar bela também, se tornar plena. Não é? Porque senão, se eu for ficando dura, eu não consigo também finalizar a minha jornada. Cada arquétipo vai ter a sua dor, vai ter a sua sombra. Então, eu não posso negar nenhum. Eu só tenho que evoluir nessa escala, tá? São milhares de arquétipos, aqui nós estamos infinitos, né? Aqui nós estamos falando de 12 que algumas analistas junguianas, nos trabalhos clínicos dela, reconheceram esses 12 como pertencentes a essa jornada. Tá bom? Certinho, então, Vanessa, vamos despedir do pessoal, então. Beijo grande para vocês, obrigado de estar aqui e a gente se vê segunda-feira, então. Compartilhem a live, avisa os amigos, né? Quem tiver interesse no meu perfil, tem a live inteira falando sobre a inocente, tá? Tá no YouTube também, que é só uma live explicando tudo o que aqui eu falei muito rápido, nós falamos muito rápido, né, Lu? Ali eu explico devagar como que é um pouquinho desse arquétipo a mais. Tá bom? Um grande prazer conhecer vocês e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, Beijo. tchau.